Tá, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria explicar aqui é o modelo relacional, tá? O modelo relacional é basicamente uma maneira diferente de você representar os seus dados, tá? Então, até agora a gente estava vendo o modelo que era o modelo o diagrama de entidade e relacionamento, né? E aí você tinha os atributos. Agora a gente vai ver o modelo relacional, que ele funciona de uma maneira um pouco diferente. No modelo relacional, ele funciona da seguinte forma. Cada entidade do seu diagrama de relacionamento, ele vai funcionar como sendo uma tabela. E as colunas dessa tabela vão ser justamente os atributos da sua entidade, certo? Então, para a gente transformar esse diagrama de entidade e relacionamento, modelo relacional, a gente faz o seguinte: a gente transforma as entidades em tabelas, então a gente tem a tabela professor e a tabela curso. A gente transforma os atributos em colunas, certo? E aí fica que as colunas das nossas tabelas ficam os atributos. E aí, para a gente relacionar as duas tabelas, da mesma forma que está relacionada aqui as duas entidades, a gente usa o conceito de chave estrangeira e chave primária, certo? Para cada relacionamento, existem três tipos de relacionamentos principais, né? Os um por um, os um para N e os N para N. Eu vou mostrar como é que você representa cada um no modelo relacional. Os modelos aqui, os relacionamentos um para um. Para você fazer isso aqui, muito simples, basta você dizer que aqui, né, o atributo chave de um, você vai botar no outro, e aí esse atributo aqui, ele vai apontar para o chave do outro. Então, como é que funciona? Como a gente sabe, professor e curso ambos têm atributos-chave. No caso do professor é a matrícula, e no caso do curso é o código. E aí, para a gente fazer com que os dois estejam relacionados no modelo relacional, a gente bota a chave de algum deles em alguma das tabelas. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, na tabela curso, a gente tem esse atributo aqui, professor Cord, que vai justamente se referir ao atributo chave dos professores aqui, o atributo matrícula, certo? Então, aqui eu botei um exemplo. Vamos supor que a gente tem a tabela curso e a tabela professor. Na tabela curso, a gente tem essa seguinte linha aqui, ó. 1, Física 244. 1 tá falando do código do curso, o nome é o nome do curso, e aqui está fazendo referência ao professor que coordena o curso. Ou seja, está fazendo referência a alguma linha aqui da tabela professor, que tem essa linha aqui 244, e o nome, por exemplo, seria Rafael, certo? Então, basicamente, é assim que você relaciona relacionamentos binários, certo? No modelo relacional. Relacionamentos binários um para N. Esse também é bem simples. Basicamente, você vai pegar a chave do que tem um e você vai botar essa chave na tabela do que tem N, tá? E detalhe, sempre tem que ser assim. Você sempre tem que botar a chave do que tem um pro tabela que tem N. Se você fizer o contrário, não vai dar certo. Você não vai conseguir representar certo. Então, no caso aqui, a gente tem empregado e departamento, a relação é de N para um. E aí, o que que você faz? Você bota o código aqui do departamento dentro da tabela empregada, certo? E aí, esse atributo aqui, ele vai fazer referência ao código de departamento, certo? Esse daqui, você podia botar a chave em qualquer uma das tabelas. Você poderia botar professor fazendo referência a curso, ou você poderia fazer que nem está aqui, curso fazendo referência a professor. Dos dois jeitos estava certo. Aqui não, você não tem escolha. Você necessariamente tem que botar o que tem N aqui, o código do que tem um aqui, da relação. Então é assim que você representa relacionamentos um para N, usando o modelo relacional. E por último, relacionamentos N para N, você tem que fazer o seguinte. Você tem aqui a entidade artista, a entidade filme, que a gente representou com tabelas. A gente tem os atributos de cada um. A gente tem as chaves, que tem aqui sublinhado. E aí o relacionamento, quando é N para N, você tem que criar uma entidade própria para ele. Foi o que aconteceu aqui. A gente criou uma entidade, não, uma tabela. A gente criou uma tabela aqui para o relacionamento. E essa tabela ela vai armazenar uma coluna com os códigos de artista e uma outra coluna com os códigos de filme. Então vai ser basicamente uma tabela que vai armazenar os relacionamentos, certo? Então, bem simples isso aí, né? Aqui, vamos dar uma olhada em alguns exercícios rápido. Eu vou passar rápido isso aqui, porque isso aqui eu acho que não vai cair na prova, tá? Ele falou que não vai cair em entidade de relacionamento, mas eu vou passar rápido para a gente entender um pouco mais.
Então, aqui no nosso caso, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, ator ligado com filme, N para N, por meio desse relacionamento estrela. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que botar uma tabela estrela que vai ligar ator e filme por meio dessas chaves aqui, tá? Que eu criei, certo? As chaves você tem que dar nome para elas na hora de você botar aqui nessa tabela aqui nova que você for criar, tá? Beleza. Aqui está falando também que filme está ligado com fita numa relação de 1 para n. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que botar a chave de filme na fita, necessariamente, tá? Foi o que a gente fez aqui. A gente botou a chave do filme na fita. E aí ela faz referência à tabela filme, beleza? A tabela fita, a entidade fita, tem um relacionamento de 1 para n com o cliente. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que botar na fita também a chave do cliente e ligar lá. Então, na fita a gente também tem a chave do cliente e ele está ligando aqui diretamente com a chave do cliente, tá? Eu esqueci de mencionar uma coisa, que é o conceito de chave estrangeira e chave primária. A chave primária é a própria chave da tabela, tá? Enquanto que a chave estrangeira vai ser a chave que vai fazer referência à chave primária de uma outra tabela. Então, no caso aqui de fita, a gente tem como chave primária o número e como chave estrangeira, código filme, que faz referência à chave código de filme. E a gente também tem a chave estrangeira número cliente, que faz referência a número associado, que é a chave primária de cliente. Tá? Então, guarde esses conceitos aí. Eu acho que eu não botei aqui no slide, mas depois eu posso botar. Tá, agora a B. A B eu acho que não tem muita coisa diferente. Aqui um relacionamento N para 1, então você bota a chave desse cara nesse aqui, N para N, então você cria uma tabela aqui para esse possui, foi o que eu fiz, armazenando aqui os negócios. A diferença é que, olha só, a entidade ela tem um atributo, né? Ela tem aqui um atributo valor. Você bota ela aqui, tá? Então percebe que na entidade possui que eu criei, eu boto não só a chave das tabelas que estão sendo relacionadas, mas também esse atributo valor, ok? O que mais que de relevante aqui eu poderia mostrar? Parece que está tendo um relacionamento terciário aqui, ó, pessoa física e jurídica. A gente viu só relacionamento binário, né? Não, na real isso não é relação terciária, não. Isso aqui, na verdade, é herança. Para a gente representar isso, a gente representa dessa forma aqui, ó. A gente cria aqui o pessoa, bota a tabela física e jurídica, eles vão ter um código, esse código vai fazer referência a essa tabela pai, digamos assim, beleza? Eu acho que é isso. Acho que não tem mais nada de relevante que vale a pena mencionar aqui, não. Esses são executados aqui, por exemplo. Ah, aqui, ó. Aqui tem um negócio relevante. Aqui sim a gente tem uma relação terciária envolvendo processo, tarefas e advogado. Para a gente representar isso, a gente simplesmente cria também uma tabela. E essa tabela ela vai armazenar a chave das três tabelas envolvidas. Então, quem que está envolvido aqui? É processo, advogado e tarefas processo. Então, aqui processo, advogado e tarefas processo. Ele também tem aqui um horas, né? Que eu também representei aqui como atributo dessa entidade que eu criei, dessa tabela que eu criei, tá? A partir do relacionamento aqui. E eu acho que, no geral, é isso. Não tem mais o que vale a pena mencionar, não. Tá, agora a C, né? A C a gente tem aqui um relacionamento de cliente com nota fiscal, N para 1, e aí você tem que botar a chave do cliente nota fiscal, foi o que eu fiz. Você tem aqui item nota para nota fiscal N para N, então você cria no caso aqui eu não criei, né? Tinha que criar, porque é N. Ah, não, na verdade é 1 para N. Eu confundi, esse aqui é o relacionamento com o cliente. Então é N para 1. Então você tem que criar um atributo aqui no item nota que vai fazer referência à chave primária de nota fiscal. Foi o que eu fiz. Produto está ligado com nota fiscal N para 1, então você bota aqui em item nota. Foi o que eu fiz. Produto está ligado com tipo produto, uma relação N para 1. Então você bota em produto o código do tipo produto. Foi o que eu fiz. E tipo produto está ligado aqui com setor.
uma relação N para 1, então você bota aqui no N, que é o tipo produto. E por último, o produto está ligado com matéria-prima numa relação N para N, portanto você tem que criar aí, então, uma nova entidade com os códigos e também esse atributo aqui, quantidade, certo? Então é isso. Não é tão complexo, passando só para mostrar, né, a ideia, acho que não vai cair essa parte, modelo relacional. Mas é só para vocês entenderem mesmo que a gente vai usar esses conceitos para frente. Beleza. Agora vamos para álgebra relacional, que é basicamente operações que você vai fazer com seus dados, com as suas tabelas, com o seu banco de dados, enfim. Certo. Primeira operação que a gente aprende é a operação select. A operação select, ela basicamente pega as linhas de uma tabela baseado num critério, numa condição. Então, por exemplo, opa, que eu pulei, a gente tá mexendo aqui na tabela empregado, que eu botei aqui do lado. Tabela empregado é essa tabela aqui. Hoje a gente tem empregados com primeiro nome, nome do meio, sobrenome, aqui como se fosse um ID, né? E assim em diante. Então, no caso aqui que eu botei, a gente está fazendo uma seleção dessa tabela empregado e eu quero que a coluna salário, eu quero aquelas linhas cuja coluna salário seja menor do que 3.000, porque aqui tem uma coluna salário, ó, essa daqui. Então, o que ele vai retornar essa operação? Vai retornar justamente aquelas linhas cujo salário é menor do que 3.000, que nem a gente pediu aqui, certo? Então, seleção bem simples, você basicamente bota aqui a tabela e a condição, usando alguma coluna, né? Ok, agora vamos ver a operação de project. Essa também é bem simples, basicamente você vai dizer que o nome da tabela, no caso a gente está pegando a tabela departamento, que é essa tabela aqui, que fala dos departamentos de uma empresa. E aí você fala dessa tabela, você vai pegar algumas colunas. Então, no caso aqui, da tabela departamento, eu vou querer só a coluna de nome e essa aqui é CSNG. E aí ele retorna essa tabela com apenas essas duas colunas que você pediu. Beleza? Então, bem simples, né? Você pode botar uma lista de colunas ou uma coluna só, isso fica com o seu critério, tá? Então, um project bem simples também, né? Aqui eu estou botando a sintaxe, tá? Se vocês quiserem consultar, depois está disponível aqui. Ok, tem como você, coisa interessante é que tem como você fazer um encadeamento com as suas operações. Então, no caso aqui eu botei um exemplo, onde a gente tem uma seleção, e aí lembra, quando eu fazer essa seleção vai retornar uma tabela, e aí em cima dessa tabela eu estou fazendo uma projeção, certo? É assim que funciona, então, a sequencialidade. Se você quiser combinar as operações, você faz desse jeito, tá? Essa é uma abordagem possível. Uma outra abordagem possível, que inclusive recomendo vocês usarem na prova, ao invés de você ficar encadeando essa galera, você faz o seguinte, você faz que nem ele estava fazendo aqui, ó. Ele estava fazendo as operações e estava guardando numa variável. E aí depois, quando você quiser mexer na tabela que você acabou de obter, você usa a variável ao invés de você ficar encadeando assim, porque assim fica um pouco confuso, tá? Então é o que eu recomendo vocês fazerem. Mas se cair isso daqui, vocês também já sabem o que que é, tá? Ok, união agora. A união, na verdade, a gente vai falar de união, interseção e diferença, que funciona da mesma forma que a gente estudou com conjuntos, né? Então, a união, como é que funciona? Você vai ter duas tabelas. Essas tabelas, elas têm que ter os valores aqui do mesmo tipo, tá? No caso aqui das tabelas, a gente está pegando tabelas que têm apenas uma coluna, certo? E a coluna é do mesmo tipo, contém nomes. Então, é a consulta 1 e a consulta 4. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a união entre a consulta 2 e a consulta 4. Essas colunas, essas tabelas aqui. E o que a gente vai obter? A gente vai obter a união dos dois, ou seja, todos os elementos de um mais todos os elementos de outro. Então, você obtém a combinação das linhas aí das duas tabelas. Bem simples a união, né? Intersecção funciona da mesma forma da intersecção dos conjuntos, onde você tem uma tabela, outra tabela, você pega o que está em comum entre as duas tabelas. No caso, essa linha aqui, 3, 6, 3, 4. E aí ela está aqui, ó, essa tabela aqui. Bem simples, né? Agora, a diferença funciona da mesma forma que a diferença da teoria dos conjuntos. Você tem uma tabela lá, você tem outra tabela lá, você tira os elementos de uma tabela da outra. Então, aqui no caso,
esse elemento, esse elemento e esse elemento você vai tirar daqui. E aí vai sobrar isso daqui, e isso aqui que sobrou vai ser o resultado da sua diferença, tá? Então, bem simples, né? Não tem muita complicação. Essa é a álgebra relacional parte 1. Vamos ver a parte 2 agora, que ela é um pouco mais difícil, mas também vocês vão ver que não tem muito segredo. Produto cartesiano. Produto cartesiano, ele não é muito útil, tá? Eu duvido que vocês vão usar ele na prova, mas ele é importante se entender porque tem outras operações que usam o produto cartesiano. Então, vamos lá. O produto cartesiano funciona basicamente da seguinte forma. Vamos supor que a gente tem aqui essa tabela aqui, que é a consulta 1. Basicamente tem um departamento, né? A gente fez a seleção aqui de uma linha da tabela departamento, que é o departamento que tem o número 5, que é o departamento de pesquisa, né? Então vai ser só essa linha aqui. E aí eu vou fazer um produto cartesiano dessa tabela aqui com uma outra tabela, que é essa tabela projeto aqui. O que o produto cartesiano ele vai fazer? Basicamente, vai combinar todas as linhas dessa tabela com todas as linhas dessa tabela. E é o que ele está fazendo aqui. Ele pegou as linhas aqui dessa tabela aqui e basicamente juntou com todas as linhas dessa, tá? Detalhe, se aqui tivesse mais de uma linha, porque essa tabela só tem uma linha, né? Mas se tivesse mais, aí ele ia combinar essa linha com todas as linhas dessa e a segunda linha com todas as linhas e assim em diante, tá? Então é assim que funciona o produto cartesiano. Qual que é a utilidade dele? Praticamente nenhuma, certo? Produto cartesiano, duvido que vocês vão usar ele na prova. Mas aí a junção é que é muito útil, e a junção usa o conceito do produto cartesiano. Então, como é que funciona a junção? A junção é um tipo de produto cartesiano, só que você não vai juntar todo mundo. Você não vai juntar a linha de todos esses caras com a linha de todos esses caras. É de todos esses caras aqui, né? Essa tabela aqui é o resultado, né? Você não vai juntar esses com esses. Vocês vão juntar as linhas de acordo com um critério. Então, você vai botar um critério lá, e aí, de acordo com esse critério, ele vai juntar as tabelas, certo? E aí, isso aqui é muito útil para quê? Para você relacionar aquelas tabelas que têm relação entre si, né? Então, vocês lembram, por exemplo, que onde é que a gente estava olhando isso? Aqui, por exemplo, curso. O curso, a chave estrangeira dele aqui é justamente a chave primária da tabela professor. Então, vocês podem usar a junção para combinar as linhas dessas duas tabelas, de acordo com esse critério, né? E aí, o que vai fazer? A linha ela só vai juntar com a linha aqui do professor correspondente, que tem aqui esse valor de 244, ou outros valores, dependendo aí da linha, certo? Então, isso é bem útil, né? Porque aí você vai ter ali os dados agregados, juntos ali, todo mundo, né? Então, aqui, como exemplo, eu usei o seguinte: consulta 1, se vocês se lembram bem, é essa tabela aqui, que tem a pesquisa. E aí, ao invés de eu juntar ela com todas as linhas de projeto, que não é muito útil, eu vou juntar apenas com aquelas linhas cuja coluna denum, que é essa coluna aqui, ó, que faz referências aos departamentos, né, que esses projetos aqui, apenas naquelas linhas em que essa coluna foi igual à coluna de número as colunas de números das nossas linhas aqui. Então, você só vai juntar a pesquisa aqui com a galera aqui com o projeto Denum 5, certo? E aí você vai obter essa tabela aqui, beleza? E aí isso aqui faz mais sentido, né? Porque agora você está combinando o departamento com os projetos dele. O departamento de pesquisa com os projetos do departamento de pesquisa. E não com os projetos de todo mundo, que não faz muito sentido. Certo? Ok. Essa foi a junção. Agora vamos olhar a junção natural. A junção natural é a mesma coisa que a junção. A única diferença é que ela simplesmente vai ocultar essa coluna aqui do final. Por quê? Porque não faz muito sentido, né, você ter essa coluna aqui e você ter essa coluna aqui, sendo que o valor das duas vai ser igual, né? Porque você está dizendo o seguinte: eu quero juntar esse com esse, das linhas que tenham essas mesmas colunas aqui, cujo valor dessas colunas seja o mesmo. Ora, se vai ser o mesmo, fica ambíguo, né? Fica uma tabela com essas duas colunas. Então, o que a junção natural vai fazer? Ela vai apagar essa coluna aqui, e aí vai ficar só isso daqui. E aí não vai ficar aquelas duas colunas se repetindo. Beleza? Então, bem simples, né? Não tem muito segredo, não.
E por último, a última operação da álgebra relacional é a divisão. A divisão, ela tem uma seguinte condição, né? Para você fazer divisão, vamos supor, por exemplo, vai fazer divisão de R por S, você só consegue fazer essa divisão se as linhas do S elas estiverem dentro de alguma coluna, né, de R. Então, é o caso aqui, ó. Então, a gente vai fazer divisão de R por S. E aí, perceba que a tabela S ela tem essas colunas aqui, A1, A2, A3. E essas linhas A1, A2, A3, elas estão presentes na coluna A da nossa tabela R, certo? Ok, então essa é a condição que você precisa cumprir. O que que a divisão ela vai retornar para você? Ela vai retornar uma tabela na qual as outras colunas, que não são as colunas contendo as linhas do seu S, na qual as outras colunas elas tenham um valor que tem em todos aqui do A, todos aqui do S. Então, por exemplo, aqui no S a gente tem A1, A2, A3, certo? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai checar os valores aqui em B que estão presentes no A1, no A2 e no A3. Quais são esses valores? É o B1 ele está no A1, no A2 e no A3. E o B4, né? O B4 ele está no A1, no A2 e no A3. O B2 ele não está em todo mundo, ele só está no A1, né? E o B3 ele só está no A2 e no A3. Então, o B2 e o B3 não entram. Só o B1 e o B4, certo? Então, ele é um pouco confuso, mas com um pouco de atenção aqui, eu acho que vocês conseguem pegar. Um pouco de prática também, né? E de álgebra é isso. Essas são todas as operações. Vamos ver agora um exemplo prático de como é que a gente pode combinar elas para obter dados que a gente quer. Então, aqui eu aglomerei todas as tabelas do banco de dados lá da empresa, certo? A gente tem empregado, a gente tem essa relação trabalha em, que basicamente fala, né, os funcionários em qual projeto eles estão trabalhando, né? E aqui as horas. Fala o departamento, fala que os locais do departamento e tudo mais. E aí vamos supor que eu quero fazer a seguinte consulta. Eu vou pegar esse banco de dados, eu quero pegar os nomes dos empregados que trabalham em todos os projetos que o empregado John Smith trabalha, inclusive o próprio John. Como é que a gente pode fazer isso com as operações que a gente acabou de aprender? Da seguinte forma. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados do John por meio da seleção. Então, eu estou pegando aqui da tabela empregado aqueles empregados cujo primeiro nome seja John e cujo sobrenome seja Smith. Ou seja, a gente está pegando os dados do John Smith. Beleza. Essa é a consulta 1. Depois que eu fizer isso, a gente vai pegar os projetos de John. Como é que a gente vai fazer isso? Usando aqui, ó, a junção natural. Vocês se lembram bem, é justamente a ideia de você fazer o produto cartesiano de acordo com um determinado critério. E, claro, eliminando essa coluna aqui, que a junção natural ela elimina a coluna, no caso não seria essa, né, mas seria a coluna que você está usando como critério, eliminando uma das colunas, né? Então, por que a gente está fazendo isso lá, né? Por que a gente está fazendo a junção aqui? Porque eu quero pegar não só os dados do John, mas eu quero também pegar os projetos dele. Porque os projetos que o John trabalha não está na coluna empregado. Ela está na coluna, no caso aqui eu estou pegando os projetos. Então, não os projetos, né? Os números dos projetos. Os números dos projetos, as horas, isso daqui, né? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou juntando essa tabela aqui com essa tabela aqui. No caso, não é essa tabela, perdão, é a tabela dos dados do John. Com essa tabela aqui, apenas os dados que têm os projetos do John, né? Então, apenas as tabelas cuja essa coluna aqui, o valor dela seja o mesmo valor do que o número do John, beleza? E aí, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando os dados, os projetos que ele trabalha e os dados do John, porque eu estou combinando os dois. Estou combinando os dados do John com os projetos que ele trabalha, beleza? Beleza. Depois disso, eu estou fazendo uma projeção aqui. Beleza, eu vou pegar essa tabela e eu vou pegar só os números, certo? Então, pegar essa tabela, vou fazer uma projeção, quero só a coluna com os números dos projetos.
que é essa coluna aqui, P número, que é exatamente essa coluna aqui, beleza? Então, vou pegar os números do projeto do John. Ok. Depois disso, eu vou fazer duas coisas aqui, né? Consulta em 4, 5 aqui eu botei como duas coisas, que é o quê? Primeiro, eu estou pegando os números dos funcionários. Então, por exemplo, aqui que eu estou fazendo. Eu vou pegar aqui, ó, a coluna trabalha em, e vocês se lembram bem, essa tabela aqui, que tem justamente os dados dos funcionários com os projetos em que eles trabalham e as horas. Dessa tabela, eu vou pegar especificamente os números e o número dos projetos, ou seja, eu não vou pegar as horas, porque aqui não é relevante, eu não quero pegar as horas, eu vou pegar só isso. E depois disso, eu vou fazer uma divisão da consulta 4 com a consulta 3. Consulta 3, vocês se lembram bem, é justamente os números dos projetos de John. Então, quando eu pego esses dados aqui dos funcionários, juntamente com seus projetos, e faço a divisão pelos números do projeto de John, que isso aqui vai retornar? Vai retornar justamente os números dos funcionários, esse número aqui, né? No caso, esse número aqui. No caso, não, esse aqui é o super, né? Eu estava confundindo. Isso aqui é supervisão, gente. Esse aqui que é o número do funcionário. Vai retornar os números dos funcionários que trabalham em todos os projetos que o John, certo? Então, a consulta 5 vai ser isso. Só que aí eu não quero o número, né? Eu quero o nome da galera. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados de todo mundo. Então, o que que eu estou fazendo? Estou pegando essa coluna 5 aqui, eu estou combinando com a tabela empregada, de acordo com o critério que dessa coluna aqui do número, certo? Ou seja, eu vou pegar todos os dados de todos os funcionários que trabalham em todos os projetos do funcionário John. E aí, depois disso, eu vou pegar essa consulta 6 e eu só quero o nome e o sobrenome. E aí, então, eu faço a projeção disso aí. Beleza? É um pouco confuso, mas se vocês ficarem um tempo nesse exercício quebrando a cabeça, eu acho que vocês conseguem entender, tá? Então, eu recomendo aí, caso alguém tiver entendido, quebrar um pouco a cabeça, ficar lendo isso daqui, tentar entender, tá? Então, essa foi a álgebra relacional. Agora, vamos para a normalização, né? O que que é a normalização? A normalização é basicamente um processo de você pegar um banco de dados que às vezes é problemático por causa de alguma questão assim, e você tentar normalizar ele, deixar ele mais limpo, sem repetição de dados, enfim, coisas do tipo, certo? E aí, para essa normalização, a gente tem algumas formas normais aqui. A gente vai ver a primeira, segunda, terceira e a de Boyce Code. Então, vamos lá. Primeiro, forma normal. Primeira forma normal é de que não pode ter colunas com múltiplos valores. Então, vocês lembram que tinha alguns atributos do diagrama de entidade de relacionamento que eram multivalorados? O que que a gente vai fazer? A gente vai ter que repartir eles de alguma forma, tá? Então, essa é o mais simples, né? Você tinha lá, por exemplo, você tinha lá, por exemplo, endereço. E aí dentro de endereço tinha rua, você tinha cidade e você tinha o número. O que que você faz? Você vai ter que criar uma coluna para cada um deles, tá? Então, essa é a primeira forma normal. A segunda forma normal é de que uma coluna que não é chave, ela não pode depender parcialmente de uma chave composta. Porque aqui o que que acontece? Uma coisa que eu esqueci de falar é que uma tabela, ela pode ter uma chave que é composta de duas colunas. É o caso dessa tabela aqui que é chamada cópia-livro. Essa tabela cópia-livro, ela tem como chave uma chave composta, que é composta das colunas código, cópia e código-livro. Então, é uma chave composta. O conceito de chave composta é isso. E aí, o que que acontece? A gente tem aqui alguns atributos que não são chave, não fazem parte da chave, e esses atributos, eles não dependem da chave completa, parcialmente dela. Então, o título, por exemplo, ele depende parcialmente da nossa chave composta. Por quê? Porque ele depende apenas de uma parte da chave, que é código do livro, certo? O que que é essa relação de dependência? Essa relação de dependência é basicamente você dizer, a partir do código do livro, você consegue dizer com 100% de certeza qual que é o título, certo? Então, a partir de um valor, você consegue dizer o valor do outro na tabela, certo? Essa que é a relação de dependência, tá certo? E aqui, então, está violando a segunda
forma normal. Essa dependência aqui, ó, só dessa primeira aqui você já poderia afirmar isso, mas a gente tem outras violações aqui. Então, por exemplo, editora, que é, um atributo que não é chave, está dependendo aqui de um parcialmente da sua chave composta. Beleza? Autor também, data com todo mundo. Todo mundo está dependendo parcialmente da chave composta. Então está violando. Como é que a gente resolve isso? A gente vai ter que criar uma tabela nova, certo? Então a gente vai ter, no caso aqui, duas tabelas. Uma tabela com uma parte da chave, então agora você vai partir essa chave composta em duas, em que uma aqui vai ficar numa tabela chamada cópia, em que vai ter ela e as colunas que dependem dela. No caso aqui, os que dependem do código da cópia é data compra e código do livro. Eles estão aqui. E a gente vai criar outra tabela com a outra chave, outra parte da chave, e a galera que depende dela, que é título, editor e autor. Título, editor e autor. E aí a gente vai fazer aqui uma referência de um com o outro por meio de alguma chave, por meio de uma chave estrangeira, né? No caso aqui, código do livro. Beleza? Então é assim que a gente resolve a segunda forma normal, certo? Então agora a terceira forma normal. A terceira forma normal diz que não pode existir uma dependência intermediária. O que seria isso? Uma dependência intermediária. Seria um que depende do outro, que depende do outro, certo? Então, na terceira forma normal, não pode existir dependência intermediária, só que é um tipo de dependência intermediária específica, que é o quê? É uma coluna que não é chave, que depende de uma coluna que não é chave, que aí sim ela depende de uma chave. Então, é o caso que a gente tem aqui, ó. A gente tem uma tabela aqui, lotes, tem os seguintes atributos aqui. E aí, o que acontece? A gente tem aqui alguns atributos que dependem dessa chave aqui, que é num propriedade. E aí, dentre esses atributos, a gente tem esse aqui, num área, que não é chave, tá vendo? E ele tem uma relação de dependência com o preço. Então, o preço ele está dependendo de num área. E num área não é chave, né? Então, o que você tem? Uma dependência intermediária. Então, o preço ele até depende da chave, mas indiretamente, né? Então, o preço ele depende de num área que depende de num propriedade, que é a chave. Isso não pode ter. Isso é uma violação da terceira forma normal. Então, para resolver isso aqui, o que a gente faz? A gente vai criar uma nova tabela em que a chave vai ser justamente o cara aqui que consegue dizer o preço, né? E a outra tabela vai ficar que nem essa daqui, a diferença é que agora não vai ter o preço, né? Porque o preço, ele já está aqui, né? Então não precisaria estar aqui não, certo? E aí você resolveu não estar mais violando a terceira forma normal, beleza? Ok, agora vamos para a forma normal de Boyce Code. A forma normal de Boyce Code, ela é que nem a terceira forma normal, só que um pouco mais exigente. Porque o que acontece? Essa dependência intermediária que estava tendo era o quê? Era um não chave dependendo de um não chave que dependendo de um chave. No Boyce Code, pode ser não chave, mas também pode ser uma chave. Então, é o que a gente tem aqui nesse caso. Porque o que acontece? A gente tem aqui essa tabela. Essa tabela, a gente tem o que a gente chama de duas chaves candidatas. Uma chave candidatas é a própria chave que ele sublinhou, só que ele também tem uma outra chave, que no caso é composta, né, que é composta de duas colunas, que é uma chave candidata, ou seja, a partir do valor desses dois caras, você consegue determinar qualquer um, certo? Que é o que? É o município, o nome e o número do lote. Beleza. O que acontece aqui? Essa chave candidata, ela consegue determinar o município, nome, num lote e a área. E a chave município lote, município nome, juntamente com o número lote, consegue determinar o ID e a área. E a área, por sinal, determina o que? O município nome. O que a gente tem? A gente tem uma dependência intermediária em que você tem o seguinte: essa chave aqui determina a área e a área determina uma parte da chave, que é o município nome aqui, que é dessa chave candidata, que é ela toda aqui.
Então, isso daí viola a forma normal de boicote, beleza? No caso aqui da terceira forma normal, o que que acontece? A gente tinha a chave, no, no caso aqui a gente tinha a chave, né, determinando uma galera, e um atributo não chave estava determinando um outro atributo. Só que esse outro atributo, ele não é parte da chave, ele é um atributo não chave também, que é preço. No caso do Boys Code, não. No caso aqui, a gente tem uma chave determinando alguns atributos, e aí um atributo não chave, que a chave aqui determina, ela determina uma parte da chave composta, certo? Então, nesse caso, viola a forma normal de Boys Code. Não viola a terceira forma normal, mas viola a forma normal de Boys Code. Então, ela é uma terceira norma mais exigente, beleza? Vamos agora, gente, para a questão aqui de exercícios, tá? Para a gente consolidar um pouco isso. Então, aqui no caso, esses exercícios aqui é da 1, né, da lista lá de normalização. A 1 pede para, no caso aqui, a gente tem a 1, né? A 2 está aqui do lado e a 3 está lá embaixo, aqui. Então, a 1 pede basicamente para você normalizar, certo? Se necessário, algumas tabelas. Então, aqui a gente tem a tabela banco, com uma chave composta, como vocês podem perceber, e algumas colunas que não são chave. E aí ele fala o seguinte, a gente tem aqui esse end AG que está sendo determinado pela chave composta. Aqui até aqui, beleza, não está violando nada. Só que aqui, ó, nessa segunda linha, a gente já tem aqui uma violação, que é a violação da segunda norma normal. Por quê? Porque a gente tem aqui nome e end7, que não são chave, determinados parcialmente pela nossa chave composta. Isso viola a segunda forma normal. Então, o que que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia criar uma outra tabela, que eu vou chamar aqui, no caso aqui eu deixei essa tabela banco como sendo chamada agência, certo? E aí ela vai continuar com a chave composta dela, só que ela também vai ter aqui esse atributo endAG, que é justamente determinado pela chave composta, certo? E aí, essa dependência aqui, eu vou representar ela, já que ela existe, em outra tabela, que eu vou chamar de banco, que contém essa chave aqui, que era a parte da chave composta, e a galera que depende dela, que é nome e end7. Beleza? Então, essa foi a 1. Beleza. Agora vamos para 2, né? A 2 dá 1, que é o seguinte, a gente tem essa tabela aqui, curso, e aí do curso a gente tem essa chave composta, código curso, código semestre, essa chave composta e algumas chaves que não são, algumas chaves não, alguns atributos que não são compostos. Então, até essa primeira linha aqui está de boa, né? Não tem nenhum problema, a gente tem alguma galera aqui que está sendo determinada pela chave composta. Só que a partir da segunda linha já viola a segunda, porque a gente tem um atributo que depende parcialmente da nossa chave composta, certo? E na nossa terceira a gente tem um outro problema, mas aí não é a segunda forma, é a terceira, que é o quê? Que é sala é, sendo determinado indiretamente pela chave composta, por meio de disciplina. Então, é uma dependência aí, né, indireta, uma dependência aí, qual o termo que eu usei? Nem lembro. Uma dependência intermediária, exato, dependência intermediária. Então, o que que você faz? Eu mantenho aqui essa tabela contendo aqui essa galera, então a chave composta, e a galera que depende da chave composta, não botei sala, tá? Por que que eu não botei sala? Porque sala é determinado por disciplina, e disciplina eu vou criar uma tabela contendo a chave disciplina. Por isso que não tem sala aqui, tá? E também eu vou criar aqui uma outra coluna, uma outra tabela que vai conter essa, esse atributo como chave e o atributo que depende dessa chave aí, tá? Então, é assim que você resolve esse exercício. Por último, a 3. A 3 aqui, a gente tem o seguinte, essa tabela entrevista com esses seguintes atributos. Agora não é chave composta. Como não é chave composta, não tem como violar a segunda forma, né? Forma normal. Então, o que que acontece? A gente tem aqui, né? ID entrevista.
No caso aqui não. No caso a gente tem assunto e código de empresa que depende da entrevista. E a gente tem essa chave aqui que depende de código da empresa. E aí qual que é a violação aqui mesmo que está acontecendo? Deixa eu ver. Isso aqui está certo, né? A gente tem dois atributos que dependem da entrevista e é para depender mesmo. O que está errado aqui é que, a terceira forma normal, né? Então, o código de empresa, essa galera aqui está dependendo da entrevista indiretamente, por meio de código de empresa. Então, é uma dependência aí intermediária. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que criar uma tabela contendo esse código de empresa e os atributos aqui que dependem desse código empresa. E aí essa tabela aqui, ela continua a mesma coisa, a diferença... Não, na verdade continua a mesma coisa. A diferença é que não vai ter aqui no caso o tipo vaga, né? E é isso. A 3. Agora a 4. Essa 4 eu lembro que eu fiquei um pouco na dúvida dela, mas vamos embora. A gente tem aqui essa oficina aviação, chave composta, alguns atributos. Essa chave composta aqui, ela determina uma galera, tá certo? É para acontecer isso mesmo. Só que aqui a gente tem uma dependência parcial, né? Localização está dependendo parcialmente de código Hangar. Então tá errado isso aqui. O que mais que a gente pode perceber? Ah, aqui, ó. Essas duas linhas estão violando a segunda norma, que é essa galera que está dependendo parcialmente da chave composta. E o que mais está acontecendo? Aqui está violando a terceira norma, né? Então fica desse jeito. Eu vou pular um pouco mais rápido, que eu acho que a gente não tem muito tempo, né? Então aqui na 5, o que a gente pode perceber? Isso aqui está certo, né? Para depender da chave composta mesmo, que é essa chave composta aqui. Isso aqui está errado, porque está dependendo parcialmente, então viola a segunda norma. E o que mais está acontecendo aqui? Aqui também está violando a segunda norma. E aqui está violando a terceira, porque é uma dependência intermediária. Então, essas são as violações. E aí fica desse jeito. Ok, vamos fazer essa 3 aqui. Então é o seguinte, considera a relação a seguir. Relação é um outro termo que eles usam para tabela, tá? Se você achar a relação, saiba que é a mesma coisa que tabela. Então considera a tabela a seguir. Considere que a ocorrência dos dados coincide com as dependências funcionais do negócio. Verifique se as dependências funcionais abaixo podem ser asseguradas. Se a dependência não puder ser garantida, explique por que, especificando as súpulas que causam a violação. Então aqui você vai basicamente marcar a alternativa que está correta. Então, por exemplo, na A aqui, está falando que B depende de A. Só que B não depende de A. E aí a explicação que eu botei é a primeira e a segunda linha. Porque é o seguinte, o B na primeira linha é B1 e o B na segunda linha é B2. Só que o A nessa primeira e na segunda linha é 10. Perceba que você sabendo o A, você não consegue determinar o B. Aqui nos dois aqui ele é 10 e aqui varia. Ou seja, você não consegue determinar o B a partir do A. Então, elimina essa alternativa. A segunda alternativa fala que C depende de B. Essa vamos pular porque está certo, né? Vamos para C. A C diz que o B depende de C. E eu eliminei ela por causa da primeira e terceira linha. Então, na primeira e terceira linha, a gente tem os seguintes valores para B. A gente tem B1 e B4. Ou seja, valores diferentes. Só que aqui o C ele é igual. Ou seja, a partir do C, você não consegue afirmar qual que é o valor do B. Porque aqui ele é C1, C1, só que os valores aqui é diferentes, né? Então, não existe essa dependência aqui. A letra D está dizendo o seguinte, o A depende do B. E aí eu botei que está errado e a justificativa são a quarta e a sexta linha. Então aqui, 1, 2, 3, 4, essa linha e essa linha, né? Então a gente tem os valores de A, 12 e 14. Só que o B é B3 e B3. Então é igual, então não funciona essa dependência, né? E por último, a letra E está dizendo aqui que a dependência entre o A e o C, né? E eu disse que está errado por causa da primeira e terceira linha. Então, a gente tem essa primeira e terceira linha aqui. Como vocês podem ver, o A ele tem valores diferentes, só que o C é igual para os dois. Ou seja, você não consegue determinar o A a partir do C. Tá? Certo. Então, por eliminação, você marcaria a B. Só que vamos analisar essa B. Ela está dizendo que o C ele pode ser determinado a partir do B. Vamos dar uma olhada, então.
Aqui, vamos ver, o, sempre quando é B1 parece que é C1, né? Sempre quando é, sempre quando é B1 é C1, então B1, C1, B1, C1. Sempre quando é B3 parece que é C4. Sempre quando é B2 é C2 e sempre quando é B4 é C1. Então não tem um caso onde você tem o B aqui com o mesmo valor e valores diferentes no C. Então, essa é a letra B. Então, existe essa dependência. Parte de um, você consegue afirmar com certeza qual que é o outro. Beleza? Então, essa C, essa 3 aí é bem de boa. A 2, eu vou ver se vai dar tempo de fazer, certo? Porque eu acho que a gente está um pouco sem tempo. Mas aí, depois eu posso fazer. Tá, agora saindo de normalização e vamos para a parte divertida, que é o SQL, né? Então, o SQL é basicamente a forma da gente tem de botar esses bancos relacionais aí no software, né? No computador. Então, vamos olhar alguns comandos básicos aqui, e aí a gente depois que a gente vê esses comandos básicos, a gente vai ver como é que isso funciona lá no Workbench, que é o que eu estou usando. Beleza. Então, esse primeiro comando aqui, create database e banco. O comando básico é basicamente você criar um banco de dados, certo? Então, você bota create database e o nome do banco de dados que você for criar. Depois disso, você coloca o use e o nome do banco de dados que você criou. E aí, você está pronto para usar o banco de dados. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou criando, dentro desse banco de dados, algumas tabelas, certo? E aí, a sintaxe para você criar algumas tabelas é da seguinte forma. Você vai fazer o seguinte, vai colocar create table, o nome da tabela que você está criando, e aí, junto com a tabela, você já cria as colunas dela, usando a seguinte sintaxe. Você vai abrir parênteses, e aí você vai botar o nome da coluna, o tipo do dado que ele está armazenando, e isso daqui que a gente chama de restrição, tá? O que é essa restrição? Essa restrição nada mais é do que uma regra que a coluna ela vai ter que obedecer. Então, no caso aqui, a regra que essa coluna código cliente está tendo que obedecer é a restrição not null, que é basicamente a restrição que diz que nessa coluna não pode ter dados nulos, certo? Então, você tem essa restrição aí. Então, no caso aqui dessa tabela, a gente tem essa coluna, depois a gente tem essa coluna, que não é mais integer, né? Que no caso seria uma cadeia de caracteres, então uma string. Também restrição not null. Aqui não tem restrição, percebam, que também não tem restrição. E aqui a gente tem é, essa restrição, né? É considerado restrição, que é a restrição primary key, que é basicamente você está dizendo, ok, essa tabela aqui, qual que vai ser a chave primária? Vai ser o código cliente que você botou aqui em cima, né? Então, essa restrição, as restrições você pode botar, a princípio você pode botar elas depois, logo depois que você botou o tipo da coluna, né? Porém, alguns tipos de restrições específicos, tipo primary key, você pode botar no finalzinho aqui, depois de ter botado todas as outras colunas. Então, é o que a gente fez aqui. A gente está falando aqui que a chave primária dessa tabela vai ser a coluna código cliente, beleza? Nessa linha de código que eu acho que não tem nada novo. Ah, não, tem sim. Tem o check. Check é uma outra restrição, tá? Que você pode botar no finalzinho aqui, quando você está criando a tabela, você não precisa botar depois da coluna, que ele basicamente vai certificar alguma condição da coluna. Então, no caso aqui, a gente tinha criado a coluna fundos, que é essa coluna aqui, e a restrição a gente botou no finalzinho aqui, dizendo que não pode ser é, menor do que zero, né? Então, check se o fundos é maior ou igual a zero. Então, não pode ser menor que zero. Então, o check ele basicamente faz isso. Ele certifica que uma condição está sendo cumprida, certo? Ok. Essa terceira linha, deixa eu ver se tem algo novo. Ah, tem sim. Tem a chave estrangeira, né? Até agora, nenhuma dessas tabelas aqui tinha chave estrangeira. Essa daqui tem chave estrangeira. Como é que funciona a sintaxe? Você faz o seguinte, você bota foreign key, você bota o nome da coluna, que vai ser a chave estrangeira, no caso aqui dessa tabela conta, e aí você bota references, a tabela e a coluna. Então, o que que acontece? Essa coluna aqui, código agência, que a gente criou aqui em cima, ela vai referenciar uma outra tabela, mais especificamente, uma coluna de uma outra tabela. Então, você bota references, o nome da tabela e o nome aqui, entre parênteses, da coluna
use essa coluna de chave estrangeira que está referenciando, certo? Então, código agência é uma chave estrangeira que referencia uma chave primária de uma outra tabela. Qual tabela? Agência. Qual que é essa chave primária? Código agência. Beleza? E depois disso, acho que não tem mais nada aqui que a gente não viu. Acho que é isso mesmo, tá? Você pode ter mais de uma chave estrangeira, que nem está mostrando aqui, mas é basicamente isso, certo? Então é assim que você faz para criar banco de dados e tabelas, juntamente com as colunas, beleza? Aqui eu botei uma lista das restrições possíveis, tá? Aqui tem o not null, que não pode ter dados nulos, esse check aqui que a gente viu. O unique, esse unique, ele certifica de que não vai ter dados repetidos, tá? Em uma coluna, não vai ter valores repetidos, tá? O default, que ele vai botar um valor padrão, caso você não especificar o valor de uma linha, quando você for criar uma linha. O foreign key e o primary key que a gente viu, beleza? Então, essas são as restrições possíveis aí que a gente estudou. Beleza, agora vamos ver como é que a gente insere linhas, né? Porque a gente criou o banco de dados, a gente criou as tabelas, como é que a gente insere linhas, né? A gente insere linhas com esse comando aqui, insert into. Então, no nosso caso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está inserindo na tabela agência, e aí você bota aqui os campos, né, as colunas da tabela agência, botamos aqui as colunas, e aí você bota values juntamente com os valores da sua linha, certo? Então a gente está inserindo aqui vários valores. Esse aqui é o primeiro valor, esse aqui é o segundo valor, terceiro, quarto e assim em diante, certo? Então você pode inserir várias linhas de uma vez só com um insert into, tá? Não tem problema. Então é assim que você faz para inserir linhas, tá? Agora vamos ver visualização de dados. E para isso, a gente tem aqui os comandos, né? Mas eu vou pegar aqui o Workbench. Vou mostrar para vocês o Workbench. Como é que funciona o comando select? O comando select ele funciona da seguinte forma. Você vai botar aqui select. E aí você vai botar aqui, ó, o que você quer mostrar. Quais as colunas que você quer mostrar. Porque o select ele serve para você visualizar. Você fazer uma consulta. Então você vai mostrar, você bota select, as colunas que você quer que mostre. From. Aí você bota aqui uma tabela ou mais de uma tabela. Where e uma condição. Então vamos olhar isso aqui no Workbench. Eu já tenho aqui um script pronto. Que é esse daqui, ó. Então vamos ver essa primeira linha aqui, ó, select test. Se a gente rodar ela, basicamente ele vai mostrar teste, certo? Então, se você botar select uma string aqui, ele vai mostrar essa string. Não tem muito segredo. Select a string 1 mais 1. Ele vai mostrar a string 1 mais 1. Select 1 mais 1, só que não tem forma de string. Ele vai mostrar 2. Select 1 mais 1, e aí ele botou aqui essa sintaxe aqui, as. Esse as ele basicamente vai mostrar o nome da coluna, certo? Então, bem simples. Select now as data e hora atuais. Usando aqui a função now, basicamente vai mostrar a hora atual. Beleza? Ok, aqui começa a ficar interessante. O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando uma tabela cliente, que está aqui dentro do meu banco aqui, certo? Aqui eu já estou com os dados que a gente viu aqui, está lá no slide, certo? Com essas tabelas aqui, com os dados lá. E aí vamos supor que lá dentro de cliente eu quero pegar uma coluna, certo? Eu quero visualizar uma coluna. O que você faz? Select o nome da coluna, from, aí você bota o nome da tabela, tá? Então vamos executar essa linha aqui. Aí, ó, ele mostra aí os nomes de cada uma das linhas da coluna da tabela cliente. Aliás, deixa eu mostrar ela para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é a tabela cliente, tá vendo? Então a gente está mostrando apenas os nomes. Então apenas essa coluna aqui, beleza? Tá. Aqui você pode botar para mostrar mais de uma coluna, então nome de cliente e rua. Vamos executar essa linha. Ele mostra as duas colunas. Aqui esse asterisco está dizendo que é para mostrar todas as colunas. Então mostra todas as colunas da tabela cliente. Aqui ele está começando a usar o where, né? O where ele basicamente vai dizer, ele vai basicamente restringir, né, de acordo com uma condição. Então o que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo para mostrar todas as colunas da tabela cliente, só que apenas daquelas linhas cuja coluna cidade cliente seja igual à cidade de Harris. Então ele não vai mostrar todas as linhas aqui, vai mostrar só apenas aquelas que têm essa cidade aqui, ó, Harris.
Então, vamos rodar isso aqui. Aí, ó. Mostrar apenas aqueles clientes com a cidade Harris, tá? Você usa esse where aí para botar algumas condições. Ok, na linha 10 aqui, a gente vai pegar o nome e a rua do cliente, da tabela cliente, onde a cidade é Harris. Então, é a mesma coisa que esse aqui, a diferença é que esse aqui pediu para mostrar todas as colunas. Esse aqui só vai pedir duas. Aí, ó. Esse aqui, o que ele está fazendo? Ele vai pegar o número da conta e o código da agência. Aqui a gente está trabalhando com outra tabela, que é a tabela conta. Vou mostrar para vocês ela aqui. Essa tabela aqui, ó. A gente vai começar a manusear ela, agora ela, né? Então, dessa tabela conta, eu vou pedir aqui essas colunas, que é número conta, código agência e saldo, né? Ah, são as três colunas, né? Então, a gente poderia botar o asterisco, não faria diferença. Onde o saldo é maior que 400. Então, não vai mostrar todo mundo, porque alguns aqui são menos, né? Então, rodando isso aqui, ele vai mostrar essas três colunas, a galera que tem saldo maior que 300. Beleza? Você pode usar também essa restrição aqui, que é chamada between, que basicamente vai te permitir dar intervalo. Então, eu quero que você me mostre essas colunas da tabela conta, onde o saldo está entre 400 e 500. Ah, e o código da agência é maior que 4. Então, você pode combinar também usando o comando AND, certo? Você pode combinar condições aí, beleza? E aí ele vai mostrar. O que mais aqui que ele está fazendo? Ah, sim. Aqui ele está mostrando o número da conta e o saldo, mais o saldo vezes 0,10, ou seja, o saldo aumentado 10% da conta, onde o saldo é maior que 500. Então, vai mostrar isso aqui, né? E aí, detalhe, é que esse as aqui, ele funciona para cada uma das colunas. Então, perceba que aqui, esse as aqui, ele funciona para essa coluna. Só que eu poderia botar isso aqui também, ó. As, por exemplo, opa, peraí, número da conta, por exemplo. E aí, se eu rodar isso aqui, olha lá, o as ele funciona para cada uma das colunas, beleza? Então tá aí. Vou tirar isso aqui. E esse aqui, qual que é a diferença desse para esse, né? Esse aqui ele está fazendo o seguinte, mostra o número da conta e o saldo aumentado 10%, a parte de conta, onde o saldo aumentado 10% é maior que 500. Ou seja, esse aqui ele só pegava o saldo os saldos que eram maior que 500. Esse aqui vai pegar os saldos que aumentados de 10% são maior que 500. Então, esse aqui vai ser um tiquinho menor, quer ver? Esse aqui é essa tabela toda. Esse aqui vai diminuir um pouco. Opa, não diminuiu. Deixa eu botar para ele rodar os dois. Ou diminuiu, eu não vi. Eita, deu erro aqui. Ah, não. Deu erro porque eu não selecionei tudo. Pera aí. Ah lá. Esse aqui tá mais restrito, né? Então, tá aí. Então, o comando select é isso, né? Essa é a sintaxe dele. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Ah, sim, falta aqui falar da relacionar linhas, né? Então vamos pegar vou copiar essa linha aqui, só pegar ela aqui do slide, e aí eu vou colar lá no Workbench, porque eu não tô com ela aqui não. Um segundo, select seu nome, peguei ela aqui. No caso seria um segundo. Aqui, ó, achei. Essa linha aqui mesmo. Vou copiar ela e vou colar lá no Workbench. Ó, aí. Tá. Aqui é o seguinte. Até agora a gente só estava trabalhando com uma tabela, né? Só que o que que acontece? Só que o select, você pode pegar várias tabelas diferentes. E aí você pode fazer a junção entre essas tabelas. Lembra da ideia de junção? De você fazer o produto cartesiano entre as tabelas, de acordo com um determinado critério? É o que a gente vai fazer aqui. Então, o que que eu quero que mostre aqui? Eu quero que mostre o nome do cliente, e aqui a gente está usando apelidos, tá? Você pode fazer isso. Então, aqui eu vou, por exemplo, cliente C, depositante D, conta Co e agência A. O que é isso? A gente está dando apelidos para nossas tabelas aqui.
E aí, como a gente está importando de várias, quando eu for botar que eu quero uma coluna, eu preciso botar de qual tabela que eu estou falando, ponto, o nome da coluna, certo? Porque senão ele não vai saber, né, de qual tabela ele vai pegar essa coluna aqui. Então, você precisa botar esse c.cliente, ou você poderia botar cliente, ponto nome cliente, só que aí você teria que tirar o apelido, né? Mas vamos trabalhar com apelidos, então c.nome cliente. Então, eu quero essa coluna aqui, da tabela cliente, certo? E aí, aqui, ó, a gente tem um negócio um pouco diferente, que é o quê? Essa parte aqui, por exemplo, está dizendo o seguinte, o código, a tabela código, tabela não, coluna código da tabela cliente tem que ser igual à coluna código cliente da tabela DE. O que você está fazendo? Você está fazendo a junção dessas duas tabelas, certo? Então, assim que você faz a junção de duas tabelas usando o select. Você bota aqui no where o critério pelo qual você está juntando as duas tabelas. Então, aqui a gente está fazendo a junção das duas. E aí a gente vai fazer junção com outras coisas também. Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo a junção da tabela depositante, que armazena basicamente qual que é o número da conta de cada cliente, certo? E o código da agência também, né? E eu estou dizendo que essa coluna aqui, número conta, tem que ser igual ao número conta da tabela conta, que é outra tabela aqui, que tem essa chave primária aqui, né? Então, eu estou fazendo a junção de depositante com a tabela conta, certo? Só que para eu fazer essa junção, eu tenho que fazer essa junção usando como critério não apenas o número da conta, dos dois tem que ser igual, como eu também tenho que fazer com que o código da agência dos dois seja igual. Por que isso? Porque se a gente for aqui na conta, a gente tem aqui número da conta e código da agência. E se a gente for em depositante, a gente tem número da conta e código da agência. Porque o que acontece? Nesse conjunto de dados aqui, nesse banco de dados, um cliente ele pode ter a mesma conta em agências diferentes. É o caso que acontece aqui, ó. A gente tem o mesmo cliente, que tem o mesmo número de conta, só que em agências diferentes. Para você levar isso em consideração, esses códigos de agências diferentes, você precisa fazer a junção não só usando como critério o número da conta, como também o código da agência, certo? Então, na nossa tabela conta, a nossa chave é uma chave composta aí de número de conta e código de agência. Então, quando você tem uma chave composta, você tem que fazer a junção usando como critério todas as chaves que fazem parte da chave composta, tá? Beleza. E depois da gente ligar todo mundo, né? Aqui eu também estou ligando o código com a agência. Depois de eu ligar todo mundo, eu vou dizer que, por exemplo, ó, eu quero pegar aqui o nome do cliente, combinando essa galera toda, e eu quero que o nome da agência desse cliente aqui seja Perrich, né? E o saldo seja 340. Fazendo aqui, a gente tem raiz, beleza? Então, para você fazer a junção de tabelas, é basicamente assim que você faz, tá? Beleza. Deixa eu só mostrar, deixa eu ver se vai ser possível aqui, eu mostrar como é que fica. Olha só, isso daqui é depois de eu ter feito a junção de todo mundo. Olha só como é que a tabela fica. Fica até com os dados repetidos aqui, né? Com o resultado das junções, mas não tem problema. Então, a gente está fazendo uma junção mesmo, tá, gente? Quando a gente faz isso daqui, ó. Fazendo a junção dessas colunas, baseado num critério, tá? Mas eu não quero que mostre tudo, não. Então, vou botar aqui c.nome do cliente. Aí. Beleza. Então, é assim que a gente relaciona tabelas usando o select. O que acontece? A gente tem aqui uma cláusula chamada distinct. Porque o que acontece? Deixa eu só pegar essa linha aqui. Achei ela aqui. Vou botar ela aqui, ó. Aí, ó. O que acontece? Se eu tirar esse distinct e rodar, a gente vai ter dados repetidos. Por que eu vou ter dados repetidos? Porque vamos lá, vamos ver o que eu estou querendo aqui. Estou querendo o nome, o código da agência, da conta, né? O número da conta
o saldo, o número do empréstimo, o total do empréstimo. E aí eu estou importando, eu estou pegando isso aqui dessas tabelas, estou juntando elas todas, e aí, só estou juntando, não estou botando nenhum critério específico, não, né? Eu não estou botando nenhum critério específico, não. Só que o que que acontece aqui, né? Aqui eu estou juntando cliente com depositante, com devedor, com conta e com empréstimo. Ou seja, eu estou pegando aqui o cliente que tem conta e que tem empréstimo. Porque o que que acontece? Lembra quando eu falei lá? É, a gente tem lá os clientes, né? Só que o que que acontece? Nem todo cliente é depositante, ou seja, nem todo cliente tem conta. Então, quando a gente relaciona uma tabela com a outra, vai ter clientes aí que vão ficar, não vão aparecer, né? E por que que isso acontece? Porque nem todo cliente é depositante, certo? Então, quando a gente faz essa relação, a gente tira aí a galera que, as linhas dessa tabela aqui, por exemplo, que não estão aqui, certo? Isso é um comportamento padrão aí que acontece, certo? Por isso que apareceu aqui só o Jones, né? Porque o Jones, ele é o único cliente que ele é depositante e ele é o único cliente que ele é devedor também, porque a gente está também fazendo uma relação aqui com o devedor, tá? E o que mais que eu queria mostrar? Ah, tá repetindo, né? Por que que tá repetindo? Porque o Jones, ele tem duas contas, né? Ele tem, na real, tem duas contas. Uma conta aqui na agência 1 e na agência 2. E aí, só que você não quer que repete, né? O que que você bota? Você bota o distinct aqui. Na real, peraí que eu tô confuso. Na real, o distinct não faz diferença aqui, não. Peraí. Essa linha mesmo? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Hum, eu acho que esse exemplo aí não deu do slide. Tem que pegar outro exemplo. Deixa eu ver outro exemplo que eu posso pegar. Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o nome do cliente. Não vou precisar mostrar isso aqui tudo, não. Seguinte. Pegar o nome do cliente. Vou pegar aqui cliente C. E eu vou pegar aqui depositante. Depositante. D. D? Pode ser D. Não precisa dessa vírgula aqui, não. E aí eu vou relacionar depositante com esse cliente aí. Então vai ser só essa linha aqui, ó. O código do cliente vai ser igual a D, o código do cliente. Beleza, relacionamos as duas, né? E aí, agora que a gente relacionou, a gente consegue rodar aqui, ó. E aí vocês vão perceber que vai ter linhas repetidas. Por que que vai ter linhas repetidas, né? Porque é o seguinte, se a gente for entrar lá em depositante, a gente vai ver que um cliente, muitas vezes, ele tem duas contas em agências diferentes, né? Só que aí, eu não quero que o nome repete, né? Porque quando eu faço essa junção, o que que eu estou fazendo? Ó, eu vou pedir para ele mostrar todas as colunas, né? Vou pedir para ele mostrar o nome, não. Ele vai mostrar a galera aqui, as tabelas juntadas, né? No caso aqui, a tabela cliente junto com a tabela depositante, de acordo com esse critério aqui, né? Então, ele está juntando com a galera que tem esse aqui igual a esse daqui, beleza? E aí, por isso que ele mostra aqui, quando eu peço para ele mostrar só essa coluna aqui, ele repete os nomes, né? Então, aqui, ó, quando eu pedir para ele mostrar dessa tabela aqui só o nome do cliente, ele vai mostrar aquela coluna ali, e aí tem os nomes repetidos. Para a gente evitar isso, o que que a gente faz? A gente usa a cláusula distinct, e aí não vai repetir, tá? Então, o distinct, o que ele faz? Ele impede que linhas iguais se repitam, tá? E aí, como a gente tinha nomes se repetindo, ele não vai repetir esses nomes. Detalhe, se eu botar para ele mostrar todas as colunas, vai ficar da mesma forma que estava antes. Porque o distinct, todos os campos têm que estar iguais. Então, aqui, por exemplo, essas duas linhas aqui, ó. Por mais que muitos campos sejam iguais, aqui em código a agência é diferente. Então, ele não vai considerar como sendo duas linhas diferentes, tá? Então, distinct
Para essas duas linhas aqui, por exemplo, ele não funciona, tá? Então, o distinct para funcionar, todos os campos das linhas têm que ser iguais, tá? Ele considerar como sendo linhas iguais. Por isso que quando a gente pega aqui o nome, ele considera igual porque a gente está pegando o nome só. E como o nome é igual a ele, sim, ele corta e deixa só um. Beleza? Então é assim que o distinct funciona. Certo. Agora vamos ver a sintaxe de você alterar a linha, que é basicamente usar esses três comandinhos aqui, né? O update junto com esse set junto com o where. Então a gente tem um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero fazer uma alteração nas linhas da tabela agência. Então o que você faz? Update agência. E eu quero mudar aqui nessa agência a coluna fundos. Eu quero fazer com que esses fundos, total de fundos, seja igual a total de fundos mais total de fundos vezes 0,15, ou seja, eu vou aumentar em 15%. Só que eu só vou fazer isso no lugar aqui onde a cidade e a agência seja igual a raiz, tá? Se eu não botasse esse where, eu ia fazer a alteração em todas as linhas, tá? Mas como eu botei esse where, ele só vai fazer essa alteração que eu botei aqui no meio em linhas que cumpram com essa condição que eu botei. Onde o campo cidade e agência seja igual a raiz, tá? Então é assim que funciona a alteração. Agora, remover. Para a gente remover, a gente faz o seguinte, a gente bota delete from, nome da tabela, e aí você bota a condição, certo? Aqui a gente tem dois exemplos, né? Dois delete. Então, um delete, a gente está pegando aqui a tabela cliente, e aqui eu quero excluir as linhas que tenham código cliente igual a 50. Só que o código cliente, ele é uma chave, né? Ou seja, todas as linhas, elas têm chaves, o valor da chave é único. Então, aqui eu só estou excluindo uma linha, certo? Que é a linha que tem o código A50. E nesse segundo caso aqui, percebam bem que eu posso botar também, né? Posso combinar aqui algumas condições. Então, eu quero excluir da conta onde o código da agência seja igual a 5 e o saldo seja maior do que 500. Beleza? Então, assim funciona o delete. E estamos quase acabando. Eu só vou mostrar para vocês o join, né? A sintaxe join. Porque o que acontece? A gente viu que para a gente relacionar tabelas, a gente fazer a junção delas, a gente poderia fazer dessa forma aqui, né? Onde você coloca from, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí aqui no where você bota as condições para você conseguir juntar elas, né? Só que tem uma sintaxe alternativa de você fazer isso, que é usando o join, que é bem mais fácil, vocês vão ver como é que funciona. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Então, o que a gente está fazendo? Aqui, gente, está um pouco diferente, porque aqui eu fiz naquele negócio lá do Atlas, né? E aí ele formata o negócio e aí fica um pouco diferente. Então, aqui o select está maiúsculo, o distinct está maiúsculo e tudo mais. Mas a sintaxe é a mesma, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está selecionando aqui os clientes, né? A gente está pegando aqui o nome dos clientes e o saldo da conta deles. E aí, quando você for pegar as tabelas, você vai fazer o seguinte: cliente, e aí junto com o cliente você vai fazer a junção com o depositante. Então, from cliente C, join depositante D, e aí você bota um on, e aí depois do on você bota a condição, o critério que você vai usar para fazer a junção. Então, eu quero juntar cliente com depositante usando como critério aqui o código do cliente, certo? Então, eu vou juntar as linhas que têm essas colunas iguais. Beleza? E eu também vou fazer a junção também de conta, né? Porque eu quero pegar o saldo. E o saldo só está na coluna, só consigo pegar usando a coluna conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a junção aqui de depositante com conta. E aí, quando eu for fazer a junção dos dois, eu tenho que usar como critério que o número da conta tem que ser igual, mas não só o número da conta, como também o código da agência. Porque lembra? Uma pessoa ela pode ter conta em duas agências, certo? Então a gente tem que levar isso em consideração, beleza? Tem que fazer uma junção não só pelo número, mas pelo código da agência, beleza? Então o join é basicamente isso, né? Deixa eu só mostrar para vocês como é que ele fica aqui, ó. Então esse código aqui é o mesmo que esse daqui, tá? Então deixa eu rodar isso aqui. Uai, não apareceu nada? Estranho. Deixa eu ver C, cliente C, depositante D.
conta com depositante de código cliente, CD código cliente. Conta com. Ué, estranho. Deixa eu ver de novo. Deixa eu tirar isso aqui, só para dar uma olhada aqui. Negócio. Então, ponto e vírgula. Ué, estranho isso. Deixa eu botar. Pera, é o mesmo comando? Ah, não tem distinct, né? Vou botar o distinct também. Distinct. Nome cliente, salvo. Nome cliente C. Depositante D. Um cliente. Tá? Join conta com. Tá igual. Estranho isso aqui. Eu acho que tá dando erro aqui, né? D. Código da agência. Tem que ser igual a conta com código. Agora deu certo. Estranho. Bem estranho. Enfim. Não sei o que tava dando. O povo da gravação vai perceber e deve ser uma burrice muito feia. Mas enfim, agora tá dando certo. Não tava mostrando nada. Então aqui ele vai mostrar, né? O nome do cliente com saldo. E aí você percebe que aqui, ó, o que que tem Jones com saldo 500 e Jones com saldo 300? Por causa da agência. A agência é diferente. Então, vou botar aqui para mostrar. Com ponto código agência. Olha só. Por isso que tem Jones com 500 e Jones com 300, porque são contas de agências diferentes, tá? Então, é isso. Então, é esse código aqui. Beleza? Tá, agora vamos ver o conceito de left join e right join. Eles são bem, o conceito é bem simples, tá? Porque funciona basicamente da seguinte forma. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente fazia o join de cliente com depositante, o que que a gente fazia? A gente estava pegando só os clientes que são depositantes. Só que nem todo cliente é depositante. Se a gente for olhar aqui, ó, a tabela cliente, esses são os nossos clientes, vai de 1 até 14. E aí, se eu for aqui em depositante, a gente tem depositante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí não tem 11. Não tem 11 nem 12, né? Então, 11 e 12, que no caso seria o Brooks e a Green, no caso, eles não são depositantes, né? E aí, o que que acontece? Quando você faz a junção da tabela cliente com a tabela depositante, essas linhas, elas se perdem. Quando você faz o join entre os dois, né? Você faz a junção das duas tabelas. Por quê? Porque o código do cliente não aparece aqui, o 11 e 12 não aparece aqui em depositante. Então, esses dados se perdem. Para que que serve o left join e o right join? Para você não perder esses dados. Então, aqui a gente tem esse código, vou rodar ele aqui para vocês verem, aqui no join. Então, esse código aqui é esse daqui, né? É a mesma coisa que esse daqui, na real não é a mesma coisa não. O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou juntando a tabela cliente com a tabela depositante, só que ao invés de usar o join, eu estou usando o left. Então, o que que vai acontecer? Aqueles clientes que não têm conta, que a gente viu que era o Brooks e a Green, eles não vão sumir, eles vão continuar na tabela. Só que como eles não têm conta, os dados aqui da conta vão aparecer como null, tá? Então é basicamente isso, para isso que serve o left join e o right join. Só que qual que é a diferença entre o left e o right? O left, ele usa aqui como base a tabela da esquerda do operador left join. Então, o que que ele vai fazer? Aqueles clientes que não forem depositantes, mostra eles com null, certo? Se eu fizer o right join aqui, ó, o que que ele iria fazer? No caso aqui, esse comando aqui agora. Ele me mostraria os depositantes que não são clientes com null. Só que aqui, se eu rodar, ele não vai mostrar ninguém com null. Por quê? Porque todos os depositantes são clientes, tá? Então, na prática, esse aqui é a mesma coisa que fazer o join, tá? Porque todo depositante é cliente. Não tem nenhum depositante aqui que não esteja na tabela cliente, tá? Para eu quiser
Se eu quisesse usar o write join fosse diferente, aí eu faria assim, ó. Daria o cliente desse lado e o depositante do outro. Aí sim, agora se eu rodar isso aqui, aí ele vai mostrar o Brooks e a Green, né? Com os valores null. E aí percebe que os null agora estão na esquerda, né? Porque a gente está juntando o depositante aqui na esquerda com o cliente aqui na direita. Então o null vai ficar aqui desse lado da esquerda, né? Então é isso. Left, right, join é isso. E eu acho que é isso, gente. Da tabela da prova 2. Espero que tenham gostado.